eu posso usar os dados para fins de marketing sem coletar consentimento. Então, mas esse é o ponto. E aí, por isso que quando a gente faz o teste de balanceamento, que é uma das coisas que nós fazemos no processo de adequação, se a gente agride demais os direitos daquele titular, se nesse teste de balanceamento a gente percebe que o resultado que eu estou perseguindo não se balanceia no balanço de justiça, né, de equilíbrio com os direitos que ele tem, eu posso estar ofendendo algum direito dele, os direitos de retificação, acesso, o risco é maior. Nesse caso, eu posso muito bem não optar, sair do legítimo interesse e escolher outra base de tratamento, que aí vem o consentimento. Sim. Mas é que tu está trazendo algumas coisas que são diferentes, né? Até em relação ao próprio título do papo. Né? Porque, assim, desconhecer o que é feito com dados pessoais, cara, isso aí é um universo de 110%. Ninguém conhece o que é feito com seus dados pessoais porque não sabe qual é a quantidade de dados pessoais seus que estão sendo coletados, que estão espalhados e tal. Outra coisa é o próprio exercício do direito esse. E aí tu tem que começar a dar alguns nomes para os bois para começar a se organizar as coisas. Né? Então, direitos de titulares. A gente vai ter que olhar. Se tu está falando internamente, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar para poder conseguir falar de direito titular, infelizmente, a gente falar de projeto. Tu tem que fazer um projeto de adequação, porque tu tem que mapear dados para entender o que tu tem, para saber se tu pode. E aí tu vai estar te reportando ao gestor. Outra coisa é tu, no processo, ou durante, né, no processo já, tu sentar para capacitar internamente e o que deveria ser do lado de fora, a sociedade ser instruída, né? Porque, assim, são diversos os direitos, cara. E acho que a gente não vai fazer lista de direito aqui, mas tu tem dentro do que não está escrito explicitamente como direito, tu tem um que é transparência, que é um princípio da lei. Então, assim, é um direito do titular que aquela organização que está lidando com o teu dado pessoal seja transparente a respeito disso. O que ela está usando, para quê, qual é o dado. É por isso, inclusive, que as políticas de privacidade ficaram tão difundidas e formas diferentes de fazer políticas de privacidade. Por isso que ela se tornou um ativo importante numa organização, porque é ali que você garante alguns desses direitos de antemão. Então, sem necessidade, então, do pedido, porque o titular ainda tem o direito de pedir, de mandar um e-mail para a empresa e pedir que ele, né, os direitos dele precisam ser exercidos. Então, tem uma lista de direitos que ele pode exercer, que assim, a lei também está à disposição, ela está na internet. E a leitura dos direitos dos titulares é um artigo, e ele não é de complexo, ele não é de difícil entendimento, ele não é complexo. Ele está lá, o titular tem direito Fora a infinidade de materiais que tem, né, na internet. Ele tem direito a ter acesso aos seus dados, ele tem direito a ser informado sobre os tratamentos, ele tem direito a se opor ao tratamento, né, se isso for possível para ele, dentro de um contexto. Então, tu tem que estar sempre contextualizando aquele uso de dados pessoais. O titular tem direito, se ele consentiu antes, a revogar o consentimento. Então, ele tem uma lista que é muito simples de ser verificada. É muito simples. Tu pegar a lei geral, bota lá LGPD na internet, o primeiro link que aparece do Google é a própria lei que está lá no site do Planalto. Aí tu abre, né, dá um Ctrl F, que é a busca, e bota lá direitos do titular. Tu vai parar direto no artigo que vai te dar a lista dos direitos dele. Bem simplificado e mastigado. Aquela lista taxativa. Né? Então, o que falta é... Mas tu acha que é suficiente? Não, mas não é isso que eu estou dizendo que é suficiente. Eu estou dizendo que é um começo. Porque se tu não tem quem faça por ti, é um começo. Sim. E aí vai desde aquele início do papo que a gente falou sobre a cidadania. Né? A gente tem que entender que agora a gente realmente pode falar o direito à proteção de dados e à privacidade é um direito hoje garantido constitucionalmente. Hoje no Brasil nós tivemos a opção, né, constitucional de incluir na Constituição o rol de direitos fundamentais do cidadão. Existem outras constituições que é o contrário. Tudo é direito fundamental, a não ser o que não pode. Né?